ajeitar o boné aqui, tudo bem? Sabadão, bom dia, tudo bem, pessoal? Legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí para receber as notificações. Hoje num ambiente diferente, um pouco de verde aqui e a Praça Benedito Calixto, uma praça de antiguidades, muitos bons restaurantes no entorno aqui, uma grande opção. Fica na zona oeste da capital paulista. Vamos falar do São Paulo. São Paulo que teve uma rusga aí do Rogério Ceni com o Pedrinho, ex-jogador do Corinthians. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Fez barulho, né? Teve uma rusga. O São Paulo, que segundo o Rogério Ceni não vai contratar jogadores, a prioridade é outra, já seguindo o que disse o diretor de futebol do Tricolor Paulista. Mas o São Paulo que tem um jogo decisivo neste domingo às 4 da tarde em Mirassol contra o time da casa, o forte time do Mirassol. São Paulo vai ter muitos desfalques para esse duelo. O Jandrei deve estar de volta no lugar do Thiago Volpi, mas tem o Rafinha de fora, tem o Gabriel Sara de fora, o Gabriel Neves de fora. E a gente vai falar de um time provável do São Paulo e também dessa declaração do Rogério Ceni. O que é que aconteceu que o Rogério ouviu e não gostou, hein? Ele ficou bastante chateado. É sobre isso que a gente vai falar e muito mais. Vamos lá. O jogador Pedrinho, um dos muitos brasileiros atuando no futebol da Ucrânia, ele está de volta ao Brasil. Inclusive, eu encontrei com ele no desembarque em Guarulhos, no aeroporto internacional. Ele falava de esperar o melhor momento, que estava chegando em casa, estava chegando para a família, depois de muita angústia vivida lá em Kiev. Ele que recém chegou ao futebol da Ucrânia e agora está livre para ter uns meses aí, pode atuar no futebol brasileiro. O Rogério Ceni ligou para ele, a ligação não foi tão longa como o empresário disse, e o Rogério falou sobre isso, falou também sobre essa questão de reforços para a temporada. O São Paulo tem pendências com os jogadores e parece que essa é a prioridade. Antes de contratar, resolver essas pendências ainda do começo da pandemia. Com relação ao provável São Paulo para esse jogo contra o Mirassol, eu anotei a moda antiga. Parece cola de escola, né? Olha só. O São Paulo deve jogar com Jandrei Moreira, o garoto da base, que apareceu muito bem outro dia, Miranda, Léo e Reinaldo. O meio-campo com Andrés Colorado, Nicão ou Patrick. Lá na frente, Alisson, Rigoni ou Marquinhos e Luciano. Bom, vamos ouvir o Rogério Ceni fazendo uma análise desse time do São Paulo, de contratações, essa coisa toda. O São Paulo tem ido muito bem, segundo o Rogério Ceni, no sistema defensivo, não tem ido bem no sistema ofensivo, está criando bastante e fazendo poucos gols, mas o assunto central neste vídeo, aqui na Praça Benedito Calixto, zona oeste da capital paulista, a praça ainda sendo montada, teve chuva, eu vou até dar uma passeada aqui, antes da entrevista do Rogério Ceni. Ó, tem as barraquinhas aqui de antiguidade no fundo, tem bons restaurantes, lá no fundo talvez você consiga enxergar mais algumas barracas ali, ó. E tem bons restaurantes, um deles, e aí não é patrocínio ainda, se ele quiser pode virar, um deles é o Consulado Mineiro, fica aqui bem na praça, comida mineira da melhor qualidade. Vamos ouvir o Rogério Ceni avaliando sobre contratações ou não, essas prioridades do São Paulo para a temporada 2022. Temporada que o São Paulo está bem, perdeu o último jogo, o São Paulo vai ter que mexer contra o Mirassol. O Rogério Ceni vem fazendo rodízio com frequência, não fez exclusivamente nos clássicos. Corinthians e Palmeiras praticamente repetiu as mesmas equipes. E o São Paulo, mesmo que o resultado contra o Palmeiras não tinha vindo, o São Paulo apresentou um bom futebol. Mas vamos ouvir aí o Rogério Ceni e essa rusga com o Pedrinho, hein? Vamos lá. Vou mais ou menos na linha do Belmonte. Eu acho que o maior reforço que a gente pode ter é tentar fazer com que, dentro de todas as dificuldades que o clube atravessa, colocar as coisas em dia para esses atletas que aqui estão e que vem mostrando cada dia mais competitividade. Então essa talvez seja o maior reforço que nós podemos ter. Com relação ao Pedrinho, eu liguei para ele, falei com ele 3 minutos e 10 segundos. Se você quiser ter a ligação do meu celular, eu tenho aqui o número o tempo que eu falei. Segundo o rapaz que trabalha com ele, falou que eu falei 30 minutos com ele. Não, eu falei 3 minutos e 10 segundos. Gosto muito dele, acho muito bom jogador, mas não tenho interesse em contar com ele no São Paulo. Nesse momento eu não tenho mais interesse em contar com ele no São Paulo. Acho que eles têm que levar para outro lugar o jogador. Apesar de gostar muito dele, achar um belíssimo jogador de 1 para 1, mas eu não tenho. Conversei com ele, hoje já não tenho mais interesse em trabalhar com ele no São Paulo. Bom, resumo da ópera. Se houve a ligação, embora não tenha sido tão longa como disse
o empresário do Pedrinho. Se havia essa conversa, é porque tinha interesse. Alguma coisa aconteceu nessa conversa e o Rogério Ceni respondeu rispidamente que agora não tem mais interesse no Pedrinho. É uma pena. É o jogador, como disse o Rogério, do 1 a 1. É um jogador que o Rogério aprecia bastante o futebol dele. É uma peça que faltaria no São Paulo e poderia se encaixar muito bem, essa é a minha opinião. Mas o fato é que não vem, não sei o que aconteceu. É tocar a bola para frente. O São Paulo está se encaminhando aí para jogos decisivos pela frente, deve se classificar no mata-mata, inclusive pode entrar classificado contra o Mirassol, dependendo de um tropeço da Ferroviária contra o Guarani, que jogam neste sábado. E o São Paulo precisa pensar nesse jogo contra o Mirassol e também no meio de semana, jogo eliminatório contra o Manaus pela Copa do Brasil. E aí, mesmo sendo no Morumbi, a gente já viu várias zebras acontecendo aí neste começo de Copa do Brasil e o São Paulo não quer dar sopa pro azar. Até porque a Copa do Brasil é bastante dinheiro. Bom, eu gostaria da sua opinião em relação a essa declaração aí do Rogério Ceni. O que será que aconteceu, hein? Você tem ideia do que aconteceu nessa conversa? O Pedrinho resolveu esperar, não aceitou proposta de ninguém. Está lá em Maceió, ele que é alagoano, está em Maceió, passando um período com a família, claro que merece isso, depois de tanta angústia e tanto sofrimento lá em Kiev, nos dias que ele viveu lá durante a guerra contra a Rússia. Mas o Pedrinho está lá com o seu personal trainer, está treinando em separado, e ele me disse no desembarque aqui em São Paulo que estava muito feliz lá em Kiev, tinha acabado de chegar, ele estava jogando no futebol português, tinha acabado de chegar com uma grande perspectiva, mas teve que sair do país às pressas. Deixa aí sua opinião, seu recado, seu comentário, seu desabafo, e vamos falar dessa história do Pedrinho aí. Será que o Pedrinho falou alguma coisa que o Rogério não gostou? E o Rogério, a gente sabe, é bem temperamental. Será que fechou a porta de vez? Ou só deu uma encostadinha nela? A trava está destrancada? Sei lá. O futebol é assim, é um dia atrás do outro. Vamos esperar essa sequência. Pessoal, bom final de semana a todos e a gente se encontra no próximo vídeo. Esse, particularmente, na Praça Benedito Calixto, um lugar que eu gosto bastante, uma feira de antiguidades que merece visita, tá bom? Até a próxima. Tchau.